Sua próxima grande aquisição na saúde pode não ser um salto estratégico, mas um verdadeiro cavalo de Troia digital, injetando veneno algorítmico diretamente no coração do seu balanço. Um passivo invisível que a due diligence tradicional simplesmente não enxerga. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar na soberania algorítmica e por que ela se tornou a sentinela mais crítica para o Conselho de Administração e lideranças de inovação/operações. A tese provocativa de Walter Maier Neto sobre a M&A e o perigo do Shadow Health AI ecoa com uma urgência fiscal para qualquer decisor. É um cenário, Sara, onde a velha gramática do M&A, aquela que prioriza a EBITDA, capilaridade de mercado, passivos trabalhistas, fiscais, já não é suficiente. Há uma nova fronteira, impiedosa, de risco fiduciário. Estamos falando do horizonte de 2026 e da preservação do capital contra o que chamamos de dívida algorítmica de alta intensidade. Dívida algorítmica. Alex, o recado de saúde suplementar e medicina diagnóstica está em consolidação agressiva. Grupos estão comprando hospitais, clínicas, redes laboratoriais sob a premissa de ativos modernos e eficientes. Onde se encaixa essa dívida? Estamos falando de custos ocultos ou de uma erosão real no valor do ativo? Uma erosão real, Sara, com potencial catastrófico. O perigo não são os sistemas legados de décadas, mas o que chamo de Shadow Health AI. Imagine decisões assistenciais e administrativas tomadas por ferramentas de inteligência artificial não homologadas, integradas às pressas, sem supervisão, durante o surto de adoção tecnológica dos últimos 2 anos. Isso não é um problema de TI, compreendo. É um problema de governança, de risco fiduciário puro. Isso me preocupa imensamente. Estamos falando do CPF na reta dos conselheiros. Se um médico usou um LLM público para resumir prontuários, ou um faturista aplicou um agente autônomo para sugerir códigos, sem qualquer validação da área de TI ou compliance, como isso se traduz numa dívida para o comprador? Onde está a responsabilidade legal? A responsabilidade é vicária, Sara, transferida integralmente para o adquirente no momento da assinatura do contrato. Pense, a sua holding não herda apenas o fluxo de caixa ou os ativos tangíveis. Ela herda cada alucinação algorítmica, cada decisão enviesada tomada por essas sombras tecnológicas. Se dados sensíveis foram processados em nuvens públicas não criptografadas ou diagnósticos foram gerados com premissas corrompidas, o passivo regulatório, judicial, é seu. Então, a corrida do ouro da IA, iniciada em 2023, onde instituições buscavam produtividade imediata ou cediam à pressão de investidores, pode ter criado um cenário onde o valor percebido de um ativo é, na verdade, uma miragem. A eficiência é sintética, Alex, e o ROI, um abismo. Precisamente. E essa é a armadilha da competência. Muitos boards acreditam que ao adquirir ativos menores, menos tecnológicos, conseguirão extrair valor implementando sua própria IA centralizada. Mas isso ignora a natureza biológica do dado contemporâneo. A IA não é um software que se sobrepõe, ela se funde ao histórico de dados. Se a base de dados do hospital adquirido já está envenenada por Shadow IA, a sua integração pode contaminar todo o seu ecossistema decisório. Um poço envenenado, de fato. A gramática fiduciária, então, sugere que o board encare a tecnologia como uma cessão de direitos decisórios, não apenas um facilitador de escala. Mas como auditar o que é, por definição, uma sombra? Como quantificar o risco de algo tão difuso? Compreendo a dificuldade, Sara, mas a forense de sombras é o caminho. Não perguntamos mais quais sistemas o alvo possui, mas quais decisões foram delegadas a algoritmos sem rastro forense no último ciclo de gestão. Isso muda radicalmente o escopo da due diligence. Não é uma revisão estática de ativos, é uma auditoria de transferência de responsabilidade, focada em identificar o uso informal de tecnologia. Isso exige um novo tipo de especialista na mesa de M&A, um arquiteto moral da operação.
não apenas o advogado ou o contador. Alguém capaz de esquadrinhar a cadeia de decisão, não só a planilha de lucros e perdas. O valuation está inflado por essa eficiência sintética, não há dúvidas. Exatamente. O verdadeiro moat de um deal sólido em 2026 reside na transparência da cadeia de decisão, não na densidade de ferramentas listadas em um deck de vendas. A toxicidade algorítmica é um contaminante silencioso. Leva anos para ser detectada, mas milissegundos para destruir o equity. É uma questão de blindagem, de mandato da decência. Diante disso, Sarah, o board deve ter um teste do ácido para aplicar. Perguntas cruéis, sim, mas essenciais. A próxima reunião com seu time de IA/tecnologia, de M&A, deve começar com estas. Primeiro, quais dados assistenciais foram processados em ambientes de IA de terceiros, o SaaS, sem contratos de confidencialidade válidos nos últimos 2 anos? Se a resposta for vaga ou evasiva, há um alerta vermelho de potencial violação sistêmica da LGPD, que pode anular as sinergias de qualquer negócio. Segundo, em quais processos de alta criticidade, faturamento, triagem, prescrição, existe a intervenção de algoritmos e onde está a evidência da validação humana explícita e negociável? Se não houver logs que provem a revisão humana do output da máquina, a empresa está comprando uma caixa preta de erros potenciais. Se não souberem responder, senhores, preparem-se para as consequências legais e financeiras. Uma reflexão dura, Alex, mas necessária. A preservação do equity e do valuation premium depende, afinal, da coragem de auditar a opacidade. O papel do Conselho, ao sancionar uma aquisição de saúde em 2026, é blindar a holding contra negligências tecnológicas alheias. É sobre garantir que o que você compra hoje não tem o poder de destruir a solvência de tudo que você construiu ontem, uma máxima que Walter Maier Neto tão bem defende em sua tese. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.